Padre Rodolfo, humilde servo de Deus, o povo chamava de santo, santidade com ele aprendeu. Padre Rodolfo, humilde servo de Deus, o povo busca a santidade, seguindo os passos seus. A pobreza que ele escolheu, sem riquezas na vida viveu, e hoje em Cristo alcança graças aos filhos de Deus. Padre Rodolfo, humilde servo de Deus, o povo chamava de santo, santidade com ele aprendeu. Padre Rodolfo, humilde servo de Deus, o povo busca a santidade, seguindo os passos seus. Essa música ela foi composta conversando com o irmão Alberto, ouvindo as histórias, né, do Padre Rodolfo. A gente vai criando inspiração, né, para compor a letra. Só que eu costumo falar que essa música não é minha, essa música é da comunidade. Ela foi feita para a comunidade. Então, assim, eu acho que nada impede que cada um de vocês que sentir no coração, que conhecer uma história do Padre Rodolfo, pode fazer uma estrofe a mais. E a gente vai deixando essa música cada vez mais bonita, cada vez mais participativa, pertencente, né, à comunidade aqui da Sagrada Família. Né, que eu acredito que a Sagrada Família é o que ela é por aquilo que o Padre Rodolfo deixou para nós. Né? Plantou santidade e a gente está colhendo um pouco disso agora. Né? Por isso que a nossa comunidade, graças a Deus, é bem cheia, né? Muita gente participa, né? A gente vê as missas aí, a gente fica para fora, né? Enquanto em outros lugares a gente vê que tem aquela meia dúzia de gato pingado na missa por aí, né? Aqui, graças a Deus, é bem cheio. Então, assim, está chegando o padre, vamos cantar mais uma vez, então? Daqui a pouquinho vai começar. Então, assim, para todo mundo aprender, quem não sabe, vão aprender junto com a gente e vamos divulgar, né, a música pelo YouTube, né? Quem toca vão aprender a tocar também, aprender a cantar, tá bom? Com alegria vamos caminhar, vamos juntos à casa de Deus, seguindo com humildade os passos santos de um servo fiel. Vamos cantar juntos? Padre humilde, o povo chamava de santo, santidade com ele aprendeu. Padre Rodolfo, humilde servo de Deus, o povo busca a santidade, seguindo os passos seus. Peregrino a serviço do amor, bem disposto, um grande confessor, servo de Cristo, deixou sua casa e a muitos curou. Vamos cantar o refrão? Padre Rodolfo, humilde servo de Deus, o povo chamava de santo, santidade com ele aprendeu. Padre Rodolfo, humilde servo de Deus, o povo busca a santidade, seguindo os passos seus. Os lugares onde caminhou, rastro santo a muitos deixou, levando em seu peito
a luz de Cristo a quem mais precisou. Vamos cantar? O povo chamava de santo, santidade com ele aprendeu. Quero ouvir vocês. Humilde servo de Deus, o povo buscar santidade, seguindo os passos seus. Boa noite. Sejam todos bem-vindos ao nosso segundo fórum sobre o Padre Rodolfo Komorek. E este ano, de modo muito especial, sobre a vida de oração do Padre Rodolfo. Algo muito interessante, não é mesmo? A gente pensar sobre a vida de oração de um santo, seu relacionamento com Deus. O Papa Francisco abriu o ano da oração dizendo que ele se alegra muito em pensar que nós preparamos o jubileu de 2025 através do cuidado do nosso relacionamento para com Deus. Então é uma oportunidade muito bonita que nós temos no dia de hoje de refletirmos um pouco sobre a vida de oração de um santo aqui de casa. O Padre Rodolfo, ele viveu de forma muito profunda a simplicidade do seu ministério. O seu relacionamento com Deus é a vida cotidiana de um padre. E nada mais justo do que o Padre Maurício vir aqui falar para a gente hoje, responder algumas perguntas, né? Nós faremos no estilo Roda Viva. E ele que é o vice-postulador da causa do Padre Rodolfo e acompanha a causa de perto. Assim também um outro padre, salesiano de Dom Bosco, que vem falar para nós sobre a vida de um padre salesiano de Dom Bosco e a sua relação, sua intimidade com Deus. Nós acolhemos o Padre Maurício com uma salva de palmas. Obrigado por ter aceito o convite. E nós já iniciamos então a nossa roda viva aqui da Sagrada Família. Isso aqui está mais para roda de fogo, né? Olha. Quem que vai fazer a primeira pergunta? Começamos com o secretário. Nós queremos agradecer a presença de todos aqui. Essa dinâmica que nós escolhemos de Roda Viva, ela inicialmente recolheu algumas perguntas que foram feitas pelos próprios voluntários do Padre Rodolfo, devotos, que também se perguntam sobre a vida de oração e a vida com Deus do Padre Rodolfo, né? Por isso, as primeiras perguntas, essa primeira rodada, na verdade, as perguntas que foram apresentadas oficialmente. Então, por isso que nós vamos lê-las integralmente, e o padre vai comentando e falando um pouco sobre. Depois, se a partir dela surgir alguma questão, aí sim nós abrimos também a participação para aqueles que desejarem. Antes de nós iniciarmos, só peço ao Padre Maurício que se apresente, se alguém aqui não o conhece, para que a gente possa também dar sequência. Então, obrigado, né, pelo convite, pela acolhida. Eu gostaria... Bom, eu sou o Padre Maurício, vivi aqui nessa comunidade por 3 anos e agora moro em São Paulo. E acho que um pouco isso. Mas eu gostaria de fazer uma explicação, talvez, porque alguns pode ser que não saibam, né? O Padre Rodolfo disse que eu sou o vice-postulador da causa do Padre Rodolfo. Não sei se tem alguma pergunta assim, mas eu queria explicar um pouquinho o que é isso, né? Então, o verbo postular, Pedro, o que significa postular? Eu postulo um auxílio teu, significa? Não. Postular é uma forma bonita de dizer pedir. Eu postulo um auxílio, eu estou pedindo um auxílio. A congregação salesiana, a família salesiana, tem um escritório de postulação da causa dos santos. O que significa isso? Significa que é um escritório que se ocupa a pedir à Santa Sé que analise a vida daquelas pessoas da família salesiana para reconhecer ou não, né, a santidade em cada uma delas. Existe um escritório de postulação para isso e existe um postulador que mora em Roma. E é ele que faz esses pedidos para a Santa Sé.
Cada uma das causas, porque a postulação da congregação tem centenas de causas. Graças a Deus, a família salesiana gera muita santidade. Cada uma dessas causas espalhadas pelo mundo tem um vice-postulador, né? Que aí, no caso aqui do Padre Rodolfo, sou eu. O que faz o vice-postulador? Ele, na verdade, tem um papel, vamos dizer, burocrático. Ele acompanha o processo de recolher as graças, os milagres, faz todo o processo que a igreja possui para mandar isso aí lá para a postulação. Então, ele é ajudado por um secretário, né? No caso, o secretário da causa do Padre Rodolfo é o Rômulo. Então, tem postulador lá em Roma, vice-postulador para cada causa, um secretário, e tem os animadores da causa. Quem são os animadores da causa? A pergunta era para mim, né? Mas é o que eu estou fazendo para vocês, né? Quem são os animadores da causa? São vocês. Aqui, especialmente, o Padre Rodolfo, que é o pároco dessa comunidade, mas cada um é animador. E o papel dos animadores não é burocrático. O papel dos animadores é fazer isso aqui, é tornar o Padre Rodolfo amado e conhecido. Então, me apresento, desculpa se falei muito, eu sou o vice-postulador, né? Aquele que analisa o processo que está em andamento para a causa de canonização. Muito obrigado, acho que a introdução foi válida também para que todos nós conseguíssemos compreender de fato quem é que está conosco e no qual local ele está. Hoje ele está ao centro, brincou com a gente que seria metralhado, mas não será metralhado, né? Será abordado, pedindo, na verdade, que nos ajude também a meditar sobre esse tema. Para a gente conseguir encaixar uma dinâmica bacana, eu pedi para que o Nicolas comece também se apresentando e depois nós fazemos em sentido horário, assim vamos caminhando cada uma das perguntas, tá bem? Olá, boa noite, sou o Nicolas, sou colaborador aqui da paróquia, assessor de pastoral, certo? E estou aí já há algum tempo coletando alguns dados sobre o Padre Rodolfo, também para ajudar na minha vida leiga, enfim, no meu processo leigo de viver a santidade. Bom, primeira pergunta. O ano da oração é um momento privilegiado para redescobrir o valor da oração, a necessidade da oração cotidiana na vida cristã, como rezar e, sobretudo, como educar para a oração. Quais são as principais características da forma de orar do Padre Rodolfo Komorek? Eu não vou falar das principais, eu vou falar de uma característica que me chama muito a atenção na figura do Padre Rodolfo e que é uma característica muito salesiana. O Padre Rodolfo, ele rezava sempre, de maneira ininterrupta, de maneira contínua. Ele fazia da sua vida uma oração. Ele não tinha no seu dia apenas momentos de oração, mas ele fazia da sua vida uma oração. Era um homem em constante diálogo com Deus, em todo tempo, em todo lugar. Vivia aquelas palavras do Evangelho, quando Jesus conta a história da viúva que vai ao juiz e insiste. Ele diz assim, olha, eu estou contando esta parábola para mostrar que é necessário rezar sempre, sem nunca deixar de fazê-lo. Uma das mais bonitas, na minha opinião, características da vida de oração do Padre Rodolfo é que ele aprendeu a dialogar sempre com o Senhor. Acho que é a mais bonita das características, porque também é uma característica muito salesiana. Dom Bosco rezava assim. Sentido horário é para cá, né? Agora foi. Obrigado, Farol. Primeiramente, boa noite a todos. Eu sou Rafael Neves, tenho 22 anos e atualmente sou coordenador do GORD, Grupo de Oração São Dimas, grupo de oração jovem aqui da paróquia. O Papa recorda que o ano da oração é uma proposta para que os corações estejam abertos para receber a efusão da graça de Deus e fazer do Pai Nosso um programa de vida para cada um de nós. Podemos afirmar que a dedicação do Padre Rodolfo à oração diária é um dos fatores que o levou à santidade?
Sem dúvida alguma, porque o que é santidade? A santidade é uma amizade com Deus. Ela não é mais do que isso, porque tudo isso é o que a gente necessita. Viver a santidade é viver na intimidade com o Senhor. E por isso a oração, que é esse diálogo amigo, fraterno, né? Esse colóquio com Jesus, isso é fundamental, porque não existe amizade sem essa troca. As nossas amizades, elas acontecem assim, a gente é mais amigo quanto mais eu conheço de você e você conhece de mim. E para que a gente se conheça um ao outro, é necessário que a gente se coloque em diálogo constante, né? Não existe amigo só de uma vez por mês. A gente pode se encontrar pessoalmente uma vez por mês, mas a gente sempre está em contato. A oração na vida do Padre Rodolfo, assim como na vida de qualquer um de nós, é fundamental para que a gente alcance a santidade, no caso dele, para que ele tenha alcançado uma vida que possa ser considerada santa, justamente por isso, porque só é amigo de alguém aquele que conversa com quem. Tá bom? Bom, eu sou o Pedro, eu tenho 20 anos e sou um jovem aqui da paróquia. A minha pergunta é: conhecemos e já ouvimos relatos da santidade do Padre Rodolfo. Porém, antes disso, existiu a sua humanidade. O senhor pode nos relatar algum fato curioso sobre a vida do Padre Rodolfo que revelou em ele que ele era um homem de oração? Eu só queria não fazer uma correção, mas uma observação na pergunta. Porque a pergunta, ela coloca em dualidade a santidade e a humanidade. Mas, na verdade, Pedro, essas coisas caminham juntas. Quem é amigo de Deus é o ser humano. Deus criou o ser humano para ser amigo dele. Né? Então, a nossa humanidade, ela é santa, por natureza. Nós fomos criados seres humanos para ser santos. Ser santo não é algo de extraordinário que foge à nossa vida cotidiana. Pelo contrário, ser santo, ainda que tenha alguns aspectos extraordinários, né? Mas ser santo é no dia a dia. Né? Então, a nossa humanidade é requisito para ser santo. E aí, se a gente entendeu isso, que é requisito, olha, o Padre Rodolfo teria centenas de exemplos de quando ele tem muita coisa, é verdade, extraordinária. Que eu até vou ousar dizer que, infelizmente, é o que mais a gente fala por aí. Por que infelizmente? Não porque o extraordinário no Padre Rodolfo não seja importante, mas é porque o que chama mais atenção não é o extraordinário, é o quanto o Padre Rodolfo era homem, era ser humano, como ele tinha as relações com as pessoas, como ele sabia compreender, como ele sabia perdoar. Compreender, perdoar, encontrar-se, sorrir, olhar nos olhos, isso é humano. O modo como ele vivia estas coisas comuns era extraordinário. Então, Pedro, acho que, olhando para o Padre Rodolfo, eu poderia contar aqui vários episódios, mas eu queria ficar com esta marca e te apresentar esta marca. O Padre Rodolfo, ele era santo porque ele era um homem de verdade. O que significa um homem de verdade? Que sabe olhar nos olhos dos outros, que sabe compreender, que sabe perdoar, que sabe aceitar o outro como ele é, que é compreensível, que tem as virtudes humanas. Ele tinha isso. E é aí que mais brilhava a santidade dele. E eu ouso dizer que brilhava mais do que naqueles fatos extraordinários, que ele também tinha vários. Né? Tá? Então, acho que ele nos ensina também a trilhar esse caminho. Como é que você e eu, como é que nós podemos ser santos? Sendo, em primeiro lugar, gente. Ser humano de verdade. Construindo a humanidade em nós. É assim que a gente vai alcançando a santidade. Tá bom? Mais uma vez, boa noite. Sou o Rômulo, colaborador aqui da paróquia também como secretário paroquial e estou secretário da causa do Padre Rodolfo. Padre, pode-se afirmar que a oração trouxe mais longevidade à vida do Padre Rodolfo
mesmo conhecendo o seu diagnóstico de tuberculose? A pergunta, eu não sei qual a intenção da pergunta, mas ela me fez recordar. Esses dias eu conversava com um médico, não sei se há médicos aqui, né? Mas eu conversava com um médico que dizia que existem muitos estudos pelos quais a gente compreende por que uma pessoa ela alcança a cura da sua enfermidade pelo exercício da fé. Existem estudos médicos sobre isso, né? Como é que a pessoa alcançou a cura, né, pelo exercício da fé, né? O padre Rodolfo, como homem de oração, certamente a sua vida de fé e a sua belíssima humanidade o levou a viver mais do que os próprios médicos previram. O doutor Nelson Dávila, né, deu a ele, quando o conheceu, poucos meses de vida. Se ele se cuidasse, ou seja, se ele ficasse quietinho no canto dele. Mas nós sabemos que esse homem rodou São José dos Campos e região. Não parou. Foi um apóstolo, né, e viveu longos anos. Então, é óbvio que a vida de oração dele, que era a expressão da sua fé, também do ponto de vista médico, o ajudou a viver muito. E a sua humanidade o levou a muito longe. Boa noite a todos. Eu sou Leonardo, salesiano de Dom Bosco, estudante de teologia do 2º ano, e aos finais de semana estou fazendo pastoral aqui na Sagrada Família. Padre, a minha pergunta é a seguinte: neste ano de oração, em primeiro lugar, devemos recuperar o desejo de estar na presença do Senhor, de ouvi-lo e de adorá-lo. Assim sendo, como foi o processo que declarou o padre Rodolfo Komorek como venerável? Bom, eu quero dizer uma coisa que o vice-postulador que aqui está, ele conhece muito pouco do processo, da história do processo. Eu teria que colocar o irmão Alberto aqui na roda viva, né? Porque o vice-postulador que aqui está, ele sequer conhecia o padre Rodolfo, ele só tinha ouvido falar. Ele, quando chegou aqui nessa comunidade, né, ele começou a conhecer de verdade o padre Rodolfo. A primeira pessoa que me apresentou foi o irmão Alberto, que me entregou uma biografia do padre Rodolfo, né? Isso já me fez aprender uma coisa importante, que o padre Rodolfo precisa ser conhecido para além dos nossos muros, né? Claro que aqui a gente precisa crescer nesse conhecimento, mas ele precisa ser conhecido para além, porque eu fico pensando, se eu não tivesse passado por aqui, talvez eu não teria conhecido. Aí, com esse primeiro conhecimento, eu me tornei um devoto, né? Então, com poucos meses que aqui cheguei, já era um animador, né? E aí, como animador, fui me tornando devoto. Depois de um ano, eu fiquei vice-postulador, né? Então, eu vi que a pergunta ela faz uma analogia entre a vida de oração e de adoração e o processo, né, pelo qual ele foi declarado venerável. A história do processo, honestamente, não sou eu a pessoa mais indicada para lhe dizer, Leonardo, mas eu queria dizer o seguinte, que a declaração de um servo de Deus como venerável passa pela análise da vida dele, e esta análise não é só um estudo racional, né? Essa análise é uma contemplação das suas virtudes, das virtudes humanas presentes nele, do modo como ele viveu essas virtudes, sempre em grau heróico, sempre, a gente falou hoje na missa de martiria, né? Sempre entregando a sua vida ao máximo. Por esse processo estuda-se a vida, essas virtudes, e tendo essas virtudes, sendo essas virtudes comprovadas, se declara a venerabilidade. Estudar, contemplar o padre Rodolfo é, de alguma forma, aproximar-se de Jesus,
é, de alguma forma, viver nesta vida de oração e nesta adoração. A causa do Padre Rodolfo, a gente procura conhecer melhor sua vida, não é só para ficar aqui. É justamente para, como ele, nos tornarmos adoradores do Senhor, homens de oração. Podermos viver esta venerabilidade na nossa própria vida. Tá bom? Boa noite. Sou o Padre José Rodolfo, pároco da paróquia Sagrada Família. A pergunta é muito propícia agora, porque o senhor era o animador, né? Então vamos lá. Na sua opinião, o que a nossa paróquia poderia fazer para manter viva e de forma intensa a chama da causa de beatificação do Padre Rodolfo? Como nós, paroquianos, poderemos colaborar para incentivar mais a devoção ao venerável Padre Rodolfo? Aqui, padre, a gente poderia fazer uma lista de coisas, né, pelas quais a gente vai dia a dia tornando o Padre Rodolfo mais conhecido. Mas eu não gostaria de trazer uma lista, até porque, graças a Deus, o senhor já acho que observa, a comunidade tem várias iniciativas, né? As missas semanais, esse fórum, o simpósio, né? Já existem várias iniciativas. Eu queria aproveitar a pergunta para dizer que a melhor forma de tornar o Padre Rodolfo conhecido é a gente olhar para dentro de nós e nos perguntar quem é ele para nós. Ou seja, o quanto ele nos ajuda a nos aproximar de Jesus. Porque se nós formos encantados por ele, naturalmente, não somente nós somos, cada um de nós, no lugar onde trabalhamos, nas nossas casas, animadores desta causa, como o próprio Espírito de Deus faz brotar em nós várias iniciativas criativas. Olhemos para dentro de nós. Quando nós falamos, cada um de nós tem certamente o santo da sua devoção. Quando a gente fala de um São João Bosco, quando a gente fala de um São Francisco de Assis, de um Santo Antônio de Pádua, né? Que mais? Então, a gente poderia falar vários aqui. Existe em nós um encanto por aquela pessoa. Um encanto. A gente diz assim, puxa, eu gostaria de ser um homem de Deus, ou ser uma mulher de Deus como ele, como ela. E aí, este encanto é que me leva a falar desta pessoa. Olhemos em primeiro lugar para isso. Nós somos encantados pelo Padre Rodolfo? Claro, né, padre? Ninguém se encanta se não conhece. Por isso, essas iniciativas aqui, já feitas pela paróquia, elas são fundamentais. Ele precisa ser conhecido. Mas uma vez conhecido, eu preciso me encantar por ele. Eu falo com o Padre Rodolfo todos os dias. Eu procuro conhecer um pouquinho mais para imitar as suas virtudes. Porque quanto mais encantado for, mais ideias de torná-lo conhecido terei, mais eu ajudo nas ideias que já existem. Né? Então, não sei se fugir da pergunta, né? Não queria dar a receita, mas eu queria falar daquilo que é fundamental. Né? Nós precisamos ser encantados por ele. Como poderíamos promover que o nosso Padre Santo possa tornar-se cada vez mais conhecido e a devoção a ele possa aumentar e mais pessoas possam, através de sua intercessão, obter os milagres necessários para a beatificação e a canonização? Acho que de alguma forma já respondi, mas eu queria aproveitar a pergunta para também dizer o seguinte. O mais importante na causa do Padre Rodolfo não é a sua canonização. Isso é só vamos dizer, é um dos objetivos. Claro, um sonho nosso é ver o Padre Rodolfo beatificado, ver o Padre Rodolfo canonizado, a igreja reconhecendo que ele foi um homem santo. Mas o mais importante não é isso. O mais importante, repito, é a gente encontrar no Padre Rodolfo um modelo, um exemplo da vida cristã que nós queremos viver. Isto é o mais importante.
os milagres que vêm pela sua intercessão, as graças que acontecem pela sua intercessão, isso é consequência. O mais importante nisto é olhar para ele e dizer: eu quero ser cristão como ele. Eu quero viver as virtudes cristãs como ele viveu. É deste jeito que eu quero viver. O restante é acréscimo. É acréscimo. A gente não vai ficar feliz, Nicolas, só quando o Padre Rodolfo for santo. A gente é feliz por ter o Padre Rodolfo. Por ter. Por tê-lo. Alguém aí, acho que, não sei quem que disse agora há pouquinho, né? Que eu já estou ficando tonto de tanto virar assim, né? Mas alguém disse agora há pouco, né, que, acho que foi o padre no início, nós estamos aqui reunidos num fórum para falar de um santo que viveu entre nós. Meu Deus, vamos parar para pensar nisso aqui? Não é qualquer comunidade que tem essa alegria. Um cara santo que viveu aqui. Né? Então, a gente não vai ser feliz quando ele for santo. Claro, ali vai ter uma maior festa. O irmão Alberto está preparando lá, já preparou as cornetas da igreja, já, né? Porque o dia que for o Padre Rodolfo Santo vai ter festa. Né? Mas a gente já é feliz, Nicolas, porque nós temos o Padre Rodolfo para nós aqui e podemos apresentá-lo, né, às pessoas. Eu encerro só essa minha... dizendo que uma das coisas que eu vivi aqui em relação ao Padre Rodolfo foi recebendo aqui a Rose, que é aquela artista que fez as restaurações das imagens, né? Uma vez ela me confidenciou: padre, eu queria que o senhor rezasse pela minha mãe, porque os médicos já desacreditaram dela, da vida dela, né? E eu, antes de vir para cá, ela veio aqui buscar uns serviços que a gente tinha pedido, né? Eu já disse para o Senhor na estrada, eu estava dizendo: Senhor, eu te entrego a minha mãe. Né? Se o Senhor quiser, pode levar. Antes de ser minha mãe, ela é tua filha. Né? Então, peço que o Senhor também reze por ela. Aí eu falei para ela: Rose, você conhece o Padre Rodolfo? Não. Aí contei rapidamente, eu falei: olha, ali naquela capela, apontei para a capela do Menino Jesus, né? Tem lá os restos mortais dele. Vai lá, conversa um pouquinho com ele, pede para ele o que teu coração quer. Aí ela foi. E ela pediu: olha, o que meu coração quer, padre? Eu já disse para Jesus que a minha mãe é antes dele do que mim. Então, eu dei a permissão para Jesus levar. Mas o que o meu coração quer é que minha mãe saia da UTI. Né? Dali ela pegou as imagens, levou embora. Dali 2 dias, ela me escreveu dizendo: padre, o senhor não vai acreditar. O quê? Minha mãe está em casa. Né? Então, eu acho que isso que é o importante. E aí, a partir daquele momento, ela começou a trouxe a mãe, inclusive, aqui. Né? Então, ela não conhecia o Padre Rodolfo, a mãe também não conhecia, e a partir daquele momento passaram a conhecer. Olha que alegria que nós temos. É uma alegria para a gente. Então, não vamos ficar alegre no dia da canonização. Ali vai ter mais festa. Nós já vivemos a alegria de ter entre nós um exemplo. Como deve ser falado sobre as virtudes do venerável Padre Rodolfo para os leigos, para que eles sintam-se motivados e fortalecidos na fé e também busquem a sua santidade? Aqui eu vou fazer eu sou muito pequenininho para fazer isso, mas vou fazer uma crítica positiva. Tá? Eu acho que o Padre Rodolfo só não é mais aceito, mais amado, porque nós demos muita importância para aquilo que nele é extraordinário. Então, o homem que andava na chuva sem se molhar, o que é verdadeiro e extraordinário. O homem que dormia no chão, o que é verdadeiro e extraordinário. Mas eu tenho presente que, embora isso seja importante e seja o Padre Rodolfo, a gente não pode criar um Padre Rodolfo que não exista,
Mas existem coisas que são, como eu tinha dito ao Pedro, ordinárias, comuns, e que ele vivia de uma forma intensa. Eu acredito que o Padre Rodolfo, nesse sentido, precisa ser redescoberto. É muito, não triste, mas assim, a gente se questiona por que alguns salesianos dizem o Padre Rodolfo não era salesiano, porque o salesiano é alegre, ele era um cara triste, o salesiano ele era um cara, né? E aí, a começar de nós salesianos, não existe um interesse pela figura dele, porque a gente diz que ele não era salesiano, né? Mas isso não é conhecê-lo. Não é conhecê-lo. Então, Rafael, eu acredito que a forma de a gente apresentar para os leigos, para os jovens, não é, em primeiro lugar, este Padre Rodolfo, que, repito, existe, ele era um homem penitente. Mas é apresentar um Padre Rodolfo que seja próximo a nós, como ele, de fato, o era das pessoas. Um homem. Como ele olhava com carinho, como ele tratava com atenção, como ele... Então, eu tenho a impressão que a gente precisaria reformular o nosso discurso sobre o Padre Rodolfo, identificando nele, ou ao menos focando mais as suas virtudes humanas. Porque o nosso mundo, Rafael, ele é carente disso. A gente é carente de gente de verdade. A gente é carente de gente de verdade. E eu penso que o Padre Rodolfo poderia nos ajudar muito aí. Então, eu acho que não deixar de falar destas outras coisas. Mas o Padre Rodolfo pode chamar a atenção de muitos, não por estas questões, mas pelo homem, pelo padre, pelo religioso que ele era. Mesmo após tantos anos que já se passaram após a morte do Padre Rodolfo, a sua fama de santidade não caiu na neblina do esquecimento e continua atravessando as décadas. O que o senhor atribui a essa impressionante memória de santidade? A pergunta eu não consigo responder, porque esta pergunta ela exige um conhecimento, não só da figura dele, mas um conhecimento histórico também. Mas eu queria reforçar o que eu acabei de dizer. Eu acho que a figura do Padre Rodolfo, aqui em São José dos Campos, pelo que pouquinho tempo que eu vivi aqui, né? As pessoas, as mais antigas, falam dele e se recordam dele pelo padre que ele era. Sabe, às vezes a gente escuta as questões, ele comia não sei o quê, comia a pior comida, ele, né? Mas o que a gente escuta das pessoas, ou escutava das pessoas, o Padre Rodolfo esteve na minha casa. O Padre Rodolfo visitou fulano de tal no leito. O Padre Rodolfo não negar. Olha, uma das coisas que mais me marcou nas biografias que eu li foi um fato acontecido aqui em São José, que era uma família que precisava muito de um padre, só que eles precisavam do padre durante a madrugada. De todas as paróquias da região, ou de todos os padres, né, porque paróquias não tinha muitas, mas de todos os padres da região, onde essa família foi procurar um padre? Aqui. Porque elas sabiam que a qualquer hora da noite, se batesse a porta da casa salesiana, o Padre Rodolfo atenderia. Isso não é extraordinário. Isso não é esquisito. Isso é gente. Isso é ser humano. E conta o biógrafo que, aí sim, olha para ver, tem uma questão extraordinária aí, né? O sacristão, ele acompanhou a família, trabalhava na comunidade, acompanhou a família e foi bater a porta da casa salesiana. Mas antes de bater a porta da casa salesiana, passou pela capela para poder pegar a chave, né, da casa. E quando entra na capela, ele vê um vulto lá no presbitério, ajoelhado. Era o Padre Rodolfo, né?
dizem que ele já estava aguardando, né? Extraordinário, sem dúvida. Mas o mais bonito não é isto. Ele já sabia que a família precisava de ajuda. O mais bonito é que ele estava lá. Porque ele podia saber que a família precisava de ajuda e podia continuar dormindo. A gente é que dá enfoque ao extraordinário, que é bonito. Mas olha o ordinário aí. A pessoa bater a minha porta 3 da manhã e eu falar, estou aqui. Não é? Isto é tão comum e tão extraordinário. Né? Tão extraordinário. Faz uma falta danada, né? A pessoa, às vezes, a senhora falou bem, a gente às vezes não quer que o outro resolva o meu problema, a gente quer que o outro me escute. Né? E ele fazia isso. Né? Ele fazia isso como ninguém. Né? Padre, apesar de sua aparência de quase taciturno, o senhor acredita que o espírito de oração e penitência foi o que levou o Padre Rodolfo a crescer no caminho de santidade? Nos dias de hoje, isso é possível de algum modo a todos nós? Sim, a oração eu já disse que sim, né? Mas eu queria falar um pouco da penitência. Também acredito que o espírito de penitência do Padre Rodolfo o levou a uma vida santa. Né? A gente precisa compreender a penitência do Padre Rodolfo, que era uma penitência marcante, né? A partir da vida dele. Não podemos esquecer que Padre Rodolfo ele esteve na guerra. Ele se candidatou a ir como capelão militar para a frente da batalha da Primeira Guerra. Então, você pode imaginar que quem esteve numa guerra, por mais que ele foi como capelão, mas ele viu os horrores de uma guerra. Ele passou a miséria de uma guerra. Então, o taciturno aí, né, tem uma explicação. A vida dele explica o homem penitente que ele foi. Agora, Dom Bosco mesmo falava de penitência. É que a gente, salesiano, pula um pouco essa... Né? Mas não, Dom Bosco falava de penitência. E o que ele dizia de penitência? Ele falava para os seus salesianos assim, ensinou Domingos Sávio, inclusive, porque Domingos Sávio era um menino muito penitente, né? Fazia muitas obras de penitência. Ele disse para Domingos Sávio, olha, não adianta... Domingos Sávio, no frio lá europeu, dormia descoberto, que era para sofrer o frio, né? Procurava dormir no chão, que era para sofrer, né? Aí Dom Bosco chamou e falou, olha, Sávio, não vamos fazer isso daqui. Vamos fazer o seguinte, você vai assumir e viver as dificuldades do dia a dia, você não vai buscar dificuldade, vai viver as dificuldades do dia a dia com alegria, sem reclamar. Gente, vocês já pensaram nisso? Você viver as dificuldades do seu dia a dia, os problemas da sua vida, sem reclamar, viver com alegria, é difícil ou é fácil? É dificílimo. Então, Dom Bosco era um homem que acreditava na penitência, ele só ensinava uma outra forma de fazer penitência. Aí, por que o Padre Rodolfo não fazia desta maneira? Ele também fazia desta maneira. Mas, por um perfil, por uma história de vida, um homem marcado e machucado, né? Ele viveu com uma intensidade única a vida de penitência. Então, a pergunta diz assim, nos dias de hoje, nós precisamos viver a vida de oração e a penitência. Como é que você, jovem, como é que você, leigo, como é que nós vivemos a penitência hoje, que nos leva a uma vida santa? Assumindo as dificuldades e as dores do nosso dia a dia com serenidade, com alegria. Paremos de reclamar da vida. Paremos de reclamar das coisas. É para viver, enfrentemos, nós não estamos sozinhos. É assim que o Padre Rodolfo vivia. Obrigado, Padre. Nós
concluímos nesse primeiro momento a rodada de 10 perguntas. Antes de nós passarmos à apreciação, as perguntas também de quem nos acompanha, só queria pedir ao senhor que fizesse uma breve síntese ou direcionasse alguma coisa também para a nossa Assembleia na apreciação. Sim. Bom, as perguntas eu percebi que todas elas caminharam pelo ano da oração que nós estamos vivendo, né? Partindo do Padre Rodolfo como um exemplo de vida de oração. Chamo a atenção que esta vida de oração, este ano de oração, ele está abrindo o jubileu de 2025, o jubileu da misericórdia. Meus queridos, por que precisamos ser homens de oração, jovens de oração? É por conta da misericórdia. É para que a gente aprenda pela oração, por ser amigo do Senhor, aprenda a amar, aprenda a se entregar, aprenda a servir. É para isso. O homem de oração, Padre Rodolfo Komorek, o foi para servir. Nós não entendemos o serviço que o Padre Rodolfo viveu, né, senão pela vida de oração que tinha. Nós precisamos de oração para servir. Então, que este ano de oração seja, de fato, uma grande preparação para o jubileu da misericórdia do Senhor. E que o Padre Rodolfo seja o grande intercessor nosso. Muito obrigado. Nós queremos abrir, então, as colocações. Vamos lá. Sobre este assunto da santidade dele, Padre Rodolfo, desde menino, levava tudo muito a sério. Ele teve uma formação seminarística na Polônia antes de ser salesiano. Ele fez o noviciado depois de padre diocesano. E a formação lá era muito exigente em ascética e mística, sese, exercício de santidade. Isso nele formou uma segunda natureza. Então precisa entender isso, porque eu conheço o salesiano, não. Aquela penitência lá não é nossa, ele não é salesiano. Vou contar um caso até muito triste. Precisa, para dar prosseguimento ao processo, coisa do Brasil, que os bispos da CNBB assinem um pedido lá. Dom Fernando Legal, que foi falar isso lá, acho que é em Itaici, e estava lá o cardeal Arnes. Eu não vou assinar. Eu quero um santo do que resolva os problemas do tempo moderno e não um santo medieval, não sei o quê. Olha que coisa, e na boca de quem, né? Deus do céu. Mas a maioria assinou. Então, tem que entender isso, era a natureza dele, ele não ia corrigir isso desta maneira, né? Mas ele nunca ensinou essa penitência para os outros. A penitência era dele, né? Tem que entender isso também. Acho que isso que o irmão Alberto falou é muito importante, a gente precisa conhecer a história da pessoa, porque cada um é fruto do seu tempo, da sua história, do seu contexto. Então, quando a gente olha o Padre Rodolfo Komorek com os olhos de hoje, talvez a gente estranhe algumas coisas. Mas quando a gente vai à vida dele, onde ele viveu, que tempo ele viveu, como foi a sua formação, como foi, né, as experiências que ele fez na vida, nós começamos a entender o seu perfil. E aí que ele se torna belo. Belo e acredito que atual. Atual no sentido de que, obviamente, ele não viveu em 2024, mas para o tempo que ele viveu, ele foi luz. Ele foi. Então nós precisamos aprender como no seu tempo ele foi luz, para que a exemplo dele sejamos luzes no tempo de hoje. Mais algum candidato à apreciação? Pergunta?
penso que, corroborando com o que acabou de ser dito, não sei se eu vou conseguir formular direito a ideia, mas eu me formei em História em 2009. E o trabalho da minha professora, o trabalho de doutorado, é em cima da fase sanatorial aqui de São José. E uma problemática que ela levantou no trabalho, que me chamou muita atenção e me chama até hoje, é o apagamento da história, o apagamento dessa possível identidade, ou a identidade de São José dos Campos, a partir da fase sanatorial, das famílias que tiveram aqui, dos sanatórios, né, vários, só existindo o prédio, digamos, do Vicentino Aranha, onde o padre Rodolfo tem parte da sua história, né? Eu queria dizer que, pela dificuldade de espalhar a figura do padre Rodolfo, né, tudo que foi falado aqui me vem isso, sabe? A vontade da cidade, né, na cidade, não estou nem colocando fora, de ser lembrada, sim, pela tecnologia, pela modernidade e não pela doença. Mas fica uma lacuna de identidade, né? Quem é daqui? Tem alguém que é daqui, né? Então me faz muito feliz ouvir tudo isso e ter um santo, né? Nosso, um santo daqui. Aliás, eu não sou daqui, mas me considero daqui. E principalmente pelo quê? Pelo que foi ensinado aqui hoje, o que é ser santo na Igreja Católica, né? Eu lido com gente de todas as religiões. E também é muito forte isso, né? Acho que a modernidade trouxe as igrejas evangélicas bem presentes, bem, graças a Deus, ativas na cidade, fazendo o bem, mas com um discurso muito contra aos santos da Igreja Católica, as imagens e tudo mais. E hoje eu digo que eu aprendi de verdade o porquê de ter santos na Igreja Católica. Não é pelo extraordinário, e sim como, né, pela vida. E me instigou a querer saber mais da vida dele para eu poder divulgar mesmo para os que eu convivo o homem Padre Rodolfo. Porque aprendi de novo, né, que é por isso que se torna santo, é por isso que vem o extraordinário, né, não primeiro o extraordinário para depois. Então, aí acho que a colaboração é mais essa, né, da gente lutar um pouco contra essa vontade da modernidade só, né, e lembrar do passado verdadeiro da cidade também, né? Fernando, me sinto também pequenininho para comentar o que você disse, porque não sou joseense, fui só por 3 anos, né? Mas assim, você tocou num ponto que eu acho muito importante para a causa do Padre Rodolfo, que é o resgate desta São José, da São José da fase sanatorial. Primeiro, por um valor histórico, indiscutível. A cidade não pode apagar esta fase da sua história. Ela é o que é hoje porque viveu aquilo, né? Então, os historiadores, independente das suas confissões de fé, que trabalhem nesse resgate, porque a nossa causa do Padre Rodolfo precisa disso, precisa do trabalho de historiadores, né, que resgatem esse período. E por que precisa? Porque nós só compreenderemos a beleza do perfil do Padre Rodolfo Komorek em São José dos Campos se nós tivermos cada vez mais informações do que foi esse período. Porque um santo só se explica pelo contexto em que ele viveu. A grandeza de um santo, ela só se explica se você for ao contexto dele. Porque foi ao contexto dele que ele respondeu. Então, repito, para nós é importantíssimo o estudo da fase sanatorial em São José dos Campos. E, para usar a expressão que você utiliza, né, o resgate desse período. Porque é condição para a gente descobrir cada vez mais, para ir mais a fundo no perfil desse homem, desse padre. Sim. Boa noite.
Eu sou Alexandre, moro em Jacareí, mas trabalhei a minha vida quase que toda aqui em São José. E o Padre Rodolfo eu conheço de ouvir falar ou de ler alguma coisa sobre ele. E também dos amigos aqui de São José que sempre falavam dele. Mas uma coisa que, assim, quando você falou que mais do que ele ser homem, eu vejo assim, mais do que ser homem, ele ser o reflexo de Deus para as pessoas aqui em São José. Principalmente aqueles que mais necessitavam, né? Que pediam a ajuda dele, como pessoa, como ser humano, como padre, independente disso. Mas ele ser o rosto de Jesus para aquele que precisava. E eu acho que é isso daí que leva o ser humano à santidade. Não sei. É um pensamento que eu tenho. Sim, sim. Né? Mas eu queria fazer duas perguntas. Talvez seja... uma, perguntar para o senhor, com tantos candidatos aqui em São José para ser santo, existe uma concorrência assim entre o clero para, eu vou animar mais esse daqui, entendeu? E o segundo ponto, né, que eu gostaria de perguntar para o senhor, o Padre Rodolfo, ele vai ser canonizado? Certo. Então, desculpe o nome do senhor? Senhor Alexandre, em relação à concorrência, se isso existir, é um negócio muito pequeno. Por quê? Porque quando nós falamos em São José dos Campos, nós estamos falando na igreja de São José dos Campos. Quanto mais candidatos à santidade tivermos, mais nós teremos a certeza de que esta igreja é pujante, ela é santa. Então, que se multipliquem, que em cada esquina tenha uma causa de canonização, porque isso só vai mostrar que esta igreja é fiel, que esta igreja... Né? E claro que a gente acaba, por encantamento, trabalhando com uma causa mais do que com a outra. É natural, né? Mas nós torcemos por todas. Em São José são 3, né? São 4, né? O que é uma outra coisa extraordinária. Ter uma diocese onde tem 4 causas de canonização, né? Então, assim, se houver uma concorrência, aí é um negócio, né? Para dizer, deplorável, né? Mas que existam mais. Nós precisamos desses exemplos, né? E sobre se o Padre Rodolfo será canonizado, eu creio que sim, né? É que para que ele o seja, é necessário cumprir uma série de etapas num processo que é longo. Aqui não cabe explicar todo o processo, mas para que ele seja, nós precisamos de milagres, né? E aí, à medida em que esses milagres vão acontecendo e sendo comunicados à causa, aí nós vamos estudando milagre a milagre, e aí vai se completando etapa por etapa, porque é um processo bastante responsável. Uma vez que a igreja declara a santidade de alguém, ela não volta atrás, é uma declaração, né, perpétua, né? Então o processo é muito responsável. A gente acredita que sim, né, porque acredita na santidade desse homem, né? Mas a gente precisa respeitar, né, as etapas desse processo. Há milagres registrados? Há milagres. Nós estamos estudando, né, e fazendo aí o passo a passo, né? Mas se Deus quiser, é uma questão de tempo. Na verdade, não é nem uma pergunta, é uma constatação. Eu vejo assim que Deus tem os seus caminhos, né? E a gente sente isso no nosso dia a dia. Eu comecei a estudar a causa do Padre Rodolfo e conhecê-lo um pouco mais de perto há 5 anos atrás. E olha que eu frequento a sua paróquia há mais de 20 anos. Por quê? Porque na minha casa, na minha família, aconteceu uma graça
através da intercessão do Padre Rodolfo. E a partir daquilo, então, a gente foi se envolvendo e foi, né, assim, se encantando por ele. Conheci duas pessoas que tiveram, que caminharam com o Padre Rodolfo, né, que estiveram com ele quando eram pequenos. O doutor Henrique Ferro, né, nós fomos lá fazer uma entrevista com ele, e ele contando assim, enquanto ele criança, como os meninos da sua época, da sua rua, como eles corriam atrás do Padre Rodolfo para pedir a bênção dele, e como eles se alegravam quando ele se aproximava. Então, agora ele morreu recentemente, começo desse ano, mas assim, os olhos do doutor Henrique Ferro brilhavam ao lembrar da figura do Padre Rodolfo. E isso é testemunho para nós, né? E o segundo ainda está vivo, eu fui lá com a Márcia, né, na casa dele, é o senhor que mora aqui próximo também, seu Antônio, né? E ele conta das graças de conviver com o Padre Rodolfo e de como o Padre Rodolfo deu a benção para a sua filha mais velha, que já estava indo para o médico, e tudo, né, com detalhes. E isso faz a gente enriquecer muito na nossa força, né, de querer conhecer um pouco mais e divulgá-lo, né? Agora eu vejo assim os passos de Deus, porque o Senhor não o conhecia. Podia ser transferido para qualquer casa salesiana naquela época, e veio para cá. A partir daí o Senhor o conheceu, se aproximou um pouco mais dele, né? Foi fazer também um seminário, né, lá em Roma, trouxe mais conhecimento sobre ele e hoje é vice-inspetor. Então eu penso assim, é caminho de Deus, eu não tenho outra maneira de ver isso, né? Então, enquanto vice-inspetor, ou enquanto vice-postulador, e esse amor que o senhor desenvolveu pelo Padre Rodolfo, eu penso assim que o senhor também tem projetos na sua mente, o senhor já deve ter pensado em algumas coisas para fazer, para que essa devoção fique mais conhecida na nossa inspetoria. O senhor pode partilhar alguma coisa disso conosco, ou ainda é proposta só que ainda não dá? Enfim, enquanto inspetoria, o que nós podemos contar, né, com essa caminhada? Obrigado pela pergunta. Faço primeiro um testemunho de algo que já aconteceu. Nós temos na inspetoria, um dos momentos mais importantes do governo da animação da inspetoria é uma reunião que nós chamamos de capítulo inspetorial. Até juridicamente, ela é uma instituição acima do próprio padre inspetor, né? Ali se decide a vida da inspetoria, os rumos da inspetoria. E o padre inspetor tinha me nomeado o responsável por esse capítulo, que aconteceu agora, no mês de maio, e eu disse a ele: padre, a quem nós podemos confiar o capítulo inspetorial? A Nossa Senhora Auxiliadora, São João Bosco, né? E ele disse: ao Padre Rodolfo, né? E foi uma experiência muito interessante, porque o Padre Rodolfo esteve em todos os momentos do capítulo inspetorial, né? Os salesianos ouviram falar muito do Padre Rodolfo, né? E muitas vezes a gente usou essa expressão: é alguém que precisa ser redescoberto. Então, ali, e tivemos a grata satisfação de receber, né, um presente da causa pelas mãos do Fernando, que falou de São José dos Campos, agora há pouco. Ele pintou para nós o quadro do Padre Rodolfo Komorek, nos levou até o capítulo inspetorial, o padre ocupou lá a missa de encerramento, o padre inspetor deu a bênção no quadro, e este quadro está no salão dos diretores, ali no centro inspetorial. Então, todas as reuniões importantes da inspetoria, elas são feitas sob os olhos do Padre Rodolfo, né? Então, isso já foi feito. Eu tenho um projeto que não é só meu, na verdade, eu gostaria de dar de presente para vocês, eu só preciso encontrar o tempo para isso, mas eu quero fazer um livro, organizar um livro
com o material que vocês escolheram nos últimos 5 seminários do Padre Rodolfo. Então, já recebi todo esse material, preciso só encontrar um tempinho para analisá-lo, né? E todas as conferências, desde o primeiro até o 5º, né? E um próximo passo seria presentear a inspetoria com os trabalhos que foram realizados ao longo desses últimos anos, os estudos que foram realizados ao longo dos últimos anos aqui pela paróquia. Tá bom? Então, são duas, uma coisa já realizada e uma... Vamos lá, vamos lá. Sou eu aqui, padre. Posso? Sim. Antes da Tânia fazer essa bela colocação, o senhor estava falando da questão do caminho do reconhecimento da santidade pela Igreja, né? O fato, por exemplo, de recente a gente ter sido declarado santo o Carlos Acutis, que foi um processo muito rápido. Ao que se deve a questão dele ter sido muito mais rápido que o Padre Rodolfo, que já está nesse processo há algum tempo? Aí eu acho que são vários pontos, Danton. Cito aqui alguns, né? A figura de Carlos Acutis, ela é uma figura extremamente atual. É um menino, um santo, literalmente de calça jeans, né? É um santo de internet, é um menino que estava nas redes, né? Então, assim, o apelo da figura dele é muito mais fácil de a gente, do mundo moderno, captar, né? E acredito que esse seja um dos pontos que mais ajudou a divulgar esta devoção, a torná-lo conhecido, as pessoas terem curiosidade, né? Poderia citar outros pontos, é uma reunião de várias coisas, mas eu queria ficar nesta ideia para dizer, puxa, então o Padre Rodolfo já saiu atrás, porque ele é um homem do século XX, com ares do século XIX. Então, mas aí é que está o grande desafio nosso, entender este homem no seu século e compreender como ele foi resposta para as pessoas do seu tempo. Aí está a beleza dele, a beleza a ser resgatada, né? E a ser traduzida para os dias de hoje. Quero aproveitar a oportunidade de agradecer ao Danton. Ele me acompanhou por um bom tempo na gravação lá da palavra do pároco, e uma vez por mês nós íamos nos lugares do Padre Rodolfo em São José dos Campos. Acho que fizemos uns 9 vídeos, né? E ele, com toda a paciência com o Padre Maurício, pegava o carro, ia lá, ia para cá, ia para lá, né? Para a gente poder gravar os passos do Padre Rodolfo em São José dos Campos. Foi um projeto muito bom, e a gente ainda tinha, para falar em projetos novos, né? Esse ano faz 100 anos que o Padre Rodolfo chegou ao Brasil, né? E nós tínhamos um projeto, né, de irmos ao Rio Grande do Sul, a Santa Catarina, para visitar os lugares do Padre Rodolfo lá, né? E o Danton também estava nesse projeto, ia conosco para poder filmar lá os lugares. Mas, infelizmente, o Sul foi atingido, né, pelas chuvas, e a gente adiou. Mas está no coração também mais esse projeto, né, de a gente ter esses vídeos lá nos espaços onde ele viveu no Sul. Foi a primeira região do país onde ele agiu, né, como padre missionário. Padre, a hora já vai um pouco adiantada. Aqueles que também ainda desejarem fazer alguma apreciação, comentário, ao final também poderão fazer. Nós só solicitamos ao senhor que faça uma conclusão, as suas impressões sobre esse momento. Depois, dê-nos a bênção também por intercessão do Padre Rodolfo. Eu quero primeiramente agradecer, né, a oportunidade de estar aqui com vocês. De verdade, não é falsa modéstia, não. Acho que eu não sou a pessoa mais indicada para estar aqui, mas eu estou por amor a ele mesmo, né, pelo encantamento que tenho por ele.
mas parabenizar a iniciativa, né? Essa roda de conversa, né? Faz bem para a gente. Se a gente sair daqui com um desejo de conhecer mais o Padre Rodolfo, já vai ter valido a pena. Um outro projeto que eu trago no coração também, acho que a gente precisa, né, na linha de redescobrir o Padre Rodolfo, a gente precisa escrever uma nova biografia dele. Talvez uma biografia que dê espaço mais para o ordinário do dia a dia. O que de ser humano existe nele, alimentado pela graça de Deus, né? Enfim, é uma coisa que trago no coração. Quem sabe a gente não consiga também oferecer, né, à igreja uma nova biografia dele, né? Que não será nunca, né, ela junto das outras belas biografias que existem, né, ela vai só construindo esse mosaico, né? Mas talvez uma biografia que fale a linguagem de hoje, para os homens de hoje, uma biografia que seja colocada na mão do jovem, e o jovem entenda o que está escrito ali, se identifique com o que está escrito ali, porque é uma biografia que trará um homem do século XX, para o século XXI. É um desafio também que coloco nas mãos de Deus, está no meu coração. É um santo para todos os tempos, exatamente, né? Exatamente. Então, parabenizo essa iniciativa. Sim, pois não. Sim, até porque, Fernando, nós vivemos algo parecido há uns 2 anos atrás, não é? Nós vivemos algo muito parecido com a pandemia de 2020, né? É uma coisa boa de se imaginar como seria o Padre Rodolfo nesta pandemia de 2020. Tá certo. Muito obrigado mais uma vez, que a gente se encante por este homem e que leve esse encantamento a todas as pessoas. Obrigado. Antes do senhor concluir, este evento, essa roda de conversa, ela nasce do coração da comunidade. Nós somos devotas do Padre Rodolfo, que se encontram mensalmente para realizar a reflexão, a oração. Então, em nome de todos os devotos, em nome da Paróquia Sagrada Família, Padre, gratidão à sua presença, ao seu trabalho, à sua perseverança e principalmente pela sua oração. Eu acredito que se o senhor de fato acredita na causa do Padre Rodolfo, é porque o senhor antes a rezou, a conheceu e conseguiu também dele graças. Receba das mãos da nossa juventude também um sinal de gratidão pela sua presença entre nós no dia de hoje. Peço apenas para que nos dê a bênção e depois estamos todos convidados a permanecer aqui mesmo no salão paroquial e partilharmos juntos essa noite ainda de uma pequena confraternização. Só uma curiosidade, desculpa, padre. Fernando de Cruzeiro, né? Tem um grupo aqui de Jacareí. Por favor, levantem a mão só para a gente ver, o pessoal de Jacareí. Nós temos um casal de Queluz, né? Esteve conosco no primeiro simpósio até agora. A Karina deu um lindo testemunho para nós, né? Naquela ocasião. E quem mais? Quais as outras cidades nós podemos? São José dos Campos? Oi? São Paulo, né? Eu vim de São Paulo. Ah, São Paulo, claro, né? Senhor, Paróquia Espírito Santo presente aqui. Alguém mais de outras comunidades? Então, é isso, só para registrar. Desculpa, padre. Eu queria aproveitar e fazer um pedido para essa turma, que eu vi que eles capricharam na tecnologia aí, nas imagens.
se a gente pudesse depois, o centro inspetorial, ter esse material para que a gente pudesse fazer pequenas pílulas para o Instagram, para, né, as redes sociais, seria muito bom. Parabéns também por esses investimentos, viu? Porque a gente precisa investir com coisa boa. Se a gente quer encantar as pessoas, tem que investir, né? Então, mais uma vez, parabéns. Tá bem, vamos pedir então a bênção de Deus. E vamos pedir por intercessão da Virgem Maria, de quem o Padre Rodolfo era especialmente devoto e ensinou tanta gente a sê-lo também. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. E vou pedir ao Padre Rodolfo, que é o principal animador desta causa aqui em São José, que nos dê a bênção de Deus. O Senhor esteja convosco. Por intercessão de Nossa Senhora Auxiliadora, desça sobre vós, vossos projetos, sonhos, a bênção do Deus Todo-Poderoso e que vos ama, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Muito obrigado, Padre Maurício. Agora, o grupo preparou bem, né, a reflexão, o momento aqui e também a nossa confraternização. Então vamos lá agora tomar o nosso lanche para a gente continuar a nossa conversa. Ah, tem uma foto? Então vamos fazer uma foto aqui, gente. Todo mundo, é para vir todo mundo, tá bom? Vamos lá.